Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Eu ia perguntar como passaram a semana, mas toda vez eu pergunto. Bom, eu espero que esteja tudo de boa com vocês. Espero que vocês tenham treinado muito, certo? Porque é com muito treino que a gente consegue chegar onde a gente quer, hein? Em relação ao desenho, infelizmente você pode ter o dom que você tiver, se você não treinar, não é bom o bastante. Porque tem muitas pessoas melhores. Então, assim, a gente treina para ficar cada vez melhor e poder concorrer com outras pessoas também que desenham. Essa é a diversão de desenhar. Então, o que acontece? Algumas pessoas me falaram que estavam com dificuldade em perspectiva. Então, perspectiva realmente é um pouco difícil, porque tem a perspectiva do personagem e tem a perspectiva do cenário. A gente vai estudar um pouquinho da perspectiva do personagem, porque é mais simples, e também porque quando a gente for fazer o cenário, a gente já vai saber encaixar o personagem dentro da cena. Então, o que acontece? A gente vai começar com o básico, certo? Como sempre, eu passo o básico para poder passar uma coisinha mais avançada para vocês, até porque a gente está aprendendo junto. Eu também passei um tempo sem desenhar, então eu também estou um pouco enferrujada. A gente vai revisar isso aqui e vai aprender. Aqui eu trouxe para vocês uma referência, onde a gente vê como é feito o quadrinho, certo? Como é feito o quadro e como é colocado a perspectiva do nosso personagem. Aqui temos a linha do horizonte, certo? Para quem não sabe, a linha do horizonte, ela vai definir onde a câmera, onde nossos olhos está vendo a cena. Por exemplo, se tivesse a linha do horizonte tivesse mais em cima, os personagens iriam ficar mais com a perspectiva mais para baixo. Mas por que, Sakura? Porque se a gente estivesse vendo daqui, nossos olhos iam pegar a parte de cima dos personagens. Então, como a linha do horizonte ela tá aqui, a gente tá vendo o personagem praticamente de baixo. É como se tivesse uma câmerazinha aqui, que ela tá focando essa parte da linha do horizonte. Então, ela está vendo essa parte. E como ela está vendo de baixo, ela vai ver a parte de baixo do personagem. Aqui nós temos esse pontinho. Esse pontinho também é muito importante na perspectiva, porque além da linha do horizonte, nós temos que ter um ponto que se chama ponto de fuga. Temos vários pontos de fuga, porém, eu estou estudando até agora até 3 pontos de fuga, mas a gente pode colocar quantos pontos de fuga a gente quiser. Mas eu acredito que seja melhor para vocês começarem com o primeiro. Ponto de fuga, ele vai definir para onde a gente vai lançar a nossa perspectiva. Por exemplo, aqui tem vários traços e aqui nós vemos que tem um quadrado, certo? Que ajuda a fazer o esboço desse personagem. Por que, Sakura, o quadrado não está aqui? Porque a pessoa que fez, provavelmente, ela já sabia os diâmetros. Mas se você quiser, você também pode fazer esse quadrado aqui. Esse ponto de fuga, ele será lançado para várias áreas. E isso vai ajudar que a gente saiba o tamanho do personagem. Por exemplo, esse traço aqui vai pegar na cabeça do personagem. Tá passando um pouquinho, mas esse traço, ó, ele vai pegar na cabeça do personagem. Então, a gente vai saber onde é que o personagem vai parar. Esse outro traço aqui tá pegando na parte do queixo. Então, a gente sabe também que a cabeça vai ser desse para esse traço. Então, todos esses traços aqui, eles vão ajudar em alguma coisa, certo? Quando o personagem... A questão da perspectiva, gente, é o seguinte. Quando o personagem ele está mais perto, ele vai mostrar menos coisa. Quando o personagem ele está mais longe, ele vai mostrar o corpo inteiro. E é claro que, enquanto mais perto, maior vai ser os membros do personagem. Por exemplo, esse aqui é o que está mais longe. Esse aqui, ele está mais ou menos perto da nossa tela. E esse é o que está mais perto. É tanto que, se vocês repararem, aqui a gente consegue ver o corpo todo. Aqui a gente consegue ver um pouco da cabeça, um pouco do corpo. E aqui nós só vemos um braço e um tiquinho do torso. Então, assim, enquanto mais próximo, maior os membros vão ficar. Quanto mais longe, vai dar pra ver melhor, entendeu? Então, a gente vai começar a fazer direitinho, ó, a cena terminada aqui. Esses traços aqui também serviram pra gente fazer a nossa arte final, certo? Pra gente fazer a achura do quadrinho. Esses personagens aqui, como vocês já sabem, é do anime de Dragon Ball Z. Então, vai ficar mais fácil. A gente vai começar com esse daqui, que a gente vai fazer o personagem como se tivesse visto de baixo. Por que de baixo, Sakura? Porque se você reparar, a câmera ela vai estar focada aqui, ó. E ela vai dar pra ver tudo isso daqui.
certo? Então, a câmera, ela está aqui. Mas o ponto de fuga, ele tá vindo daqui de cima. E é onde a gente vai fazer o nosso quadrado pra encaixar o personagem dentro. Então, vamos começar. Deixa eu passar aqui pra vocês. Vamos fazer aqui o nosso quadrado. Ó, o ponto de fuga, ele tá vindo daqui, certo? Nem sempre a gente vai colocar a linha do horizonte, mas se vocês quiserem colocar... Só que como a gente tá estudando o personagem, a linha do horizonte, ela não vai se encaixar tanto, ela é mais pra cenário, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui, certo? O nosso ponto de fuga, porque ele vai vir assim, ó. Se vocês repararem aqui na folha, ele vai vir assim, ó. Esse é o que vai ser, que na folha não tá mostrando, mas a gente consegue pegar aqui. Essa linha tá pegando daqui de cima, gente. A gente vai fazer o nosso quadrado, certo, ó. Aqui, ó. Esse traço, ele vai subir um pouco mais. E aqui, a gente vai conseguir fechar a nossa caixinha. Então, a gente vai fazer isso nessa folha, tá bom? A gente vai puxar daqui. Como se fosse um cone. Vamos tentar fazer assim. Aqui, ó, da linha do horizonte, preste atenção, a gente puxa outra linha do horizonte mais pra dentro, e vai ser essa linha aqui, ó. Vamos ver se dá pra vocês verem aqui direitinho. Vai ser essa linha aqui, ó. A gente puxa, e essa outra também, que ela vem de cá. Viu? Uma linha, duas linhas. Certo? Essa linha aqui, se vocês repararem, ela vai ser mais comprida. Então, a gente vai fazer da mesma forma. Como a gente tá só esboçando, não tem problema se a gente errar. Porque, no caso, eu quero mostrar pra vocês mais ou menos como vai ficar se a gente fosse fazer. Mas, Sakura, eu tenho que usar isso toda vez? Gente, é assim, depois que você pega a prática de fazer, nem sempre você vai precisar usar isso aqui. Mas como a gente tá começando, é sempre bom pra que não fique errado, tá bom? Então, a gente vai fazer, ó. Vamos começar a fazer o nosso quadradinho. Que não é bem quadrado, né? Na verdade, é um retângulo. A gente vai puxar a parte de baixo do quadrado, do retângulo, peço perdão. Não acostumei a falar quadradinho. Aqui essa linha, ela vai ficar um pouco mais pra cá. Então, a gente vai fazer nossa base. Certo? Então, a gente vai só escurecer um pouquinho, que é pra gente saber qual é o traço correto, tá bom? Pegar a régua para facilitar um pouquinho. Prontinho, a gente já fez essa parte, que é onde vai ficar o nosso personagem. E agora, a gente vai fechar aqui. Deixa eu ver, esse traço ele vai pegar um pouco mais pra cá. Não vamos fazer exatamente igual, porque a gente quer pegar só o molde. O molde a gente vai conseguir fazer outros personagens
porém, ele é pra vestir de baixo, mas aí serve também quando a gente vai ver o personagem de outro ângulo, tá bom? A gente fez a pontinha. Agora, a gente vai esboçar o nosso personagem aqui dentro. Vejam só. Quando eu disse pra vocês que enquanto mais perto, maiores ficam os membros, é essa a questão. Olhem a cabeça. A cabeça, ela está bem mais longe, certo? Então, ela é menor. E as pernas, elas estão bem mais compridas, então elas estão maiores porque a gente está vendo mais próximo. É que nem a perspectiva da mão. Você está com a mão à frente do seu rosto, porém está com o braço esticado. O que acontece? Uma pessoa que está lá na frente, ela vai ver apenas sua mão, ela não vai ver o seu rosto. Então, se ela estivesse mais próxima, ela ia ver todo o seu corpo, certo? Em relação a isso, se você colocar a mão na frente e a pessoa estiver próxima de você, ela vai ver o seu rosto, mas se ela estiver longe, ela vai ver só a sua mão com o braço esticado. Depois eu vou ensinar isso aqui mais um pouquinho pra você. Então, a gente vai fazer a cabeça, certo? Vamos fazer essa parte aqui, que seria a parte do peitoral e a barriga. Mas vejam só, prestem atenção. Aqui tá visto de cima, porém, nós temos, ó, tudo como se estivesse fazendo um arco, assim. Isso vai facilitar quando a gente for colocar os nossos componentes, porque aí a gente vai saber que ele está fazendo um arco nessa direção. Então, a gente não vai colocar um arco pra baixo, sendo que a perna, a gente tá vendo ela de baixo, então a gente vai ver ela nesse ângulo. Então, vamos lá. Aqui nós fazemos a cabeça. Eu vou fazer com outra cor de lápis pra ficar melhor pra vocês. Não dá pra ver o pescoço, gente, porque a gente vai pegar, no caso, o peitoral. Tudo a gente vai fazendo em forma de arco, porque aí vai dar uma impressão melhor, tá bom? Agora, nós vamos fazer a parte da cintura. E aqui, a gente vai fazer essa parte de baixo. Que parte é essa? Ó, prestem atenção. Aqui nós temos a parte da cintura, mas aqui nós temos essa parte. Se ela estivesse usando uma saia, iria ficar mais ou menos assim. Então, a gente coloca aqui pra saber onde as pernas vão se encaixar, tá bom? Então, eu faço assim. Eu coloco aqui, ó. E daqui, eu sei onde é que minhas pernas vão se encaixar. Sakura, você usa aquele esboço normal pra fazer isso? Uso também, só que aqui como a gente tá fazendo de acordo com essa referência, pra ficar mais parecida, mas vejam que eu coloquei o traço, aqui vai ficar os ombros, certo? Aqui vai ficar onde a gente vai pôr as pernas, aqui eu desceria o palitinho das pernas, viram? Então, dá pra colocar tudo. Vejam também, gente, que enquanto mais próximo vai ficando, mais vai aumentando. Então, a gente vai tentando aumentar também aqui, tá bom? Aqui é onde vai ficar o joelho, então eu faço a bolinha. Vejam que a bolinha que eu faço, ela não é uma bolinha redonda. Ela vai ser uma bolinha que ela vai se ajustar como se desse pra você ver essa camada. E aqui, a gente vai puxar a perna.
Algumas pessoas, quando vão fazer perspectiva, costume de esticar os membros dos personagens. Eu também fazia isso antigamente. Como assim esticar, Sakura? Não é exatamente esticar pra ficar errado, mas em vez de você fazer os membros maiores, que é como a gente tá vendo, você vai e estica de acordo com a linha. Por exemplo, eu colocaria a cabeça assim, entendeu? Isso não é certo. Por quê? Porque o personagem vai parecer que está sendo engolido por outra dimensão. A gente vai fazer o personagem normal, porém, os membros a gente vai aumentar. A gente não vai esticar, não vamos colocar a cabeça esticada assim, certo? Não é isso certo. A gente vai colocar certinho, porém pequeno, maior, um pouquinho maior, e as pernas compridas, já que a gente tá fazendo a perspectiva. Então, não se estica o personagem, a gente deixa alguns membros maiores. Viu que a cabeça aqui, ela tá normal, não está esticada, ou seja, não está sendo levada por um buraco negro, porém ela está menor do que o corpo. Essa é a impressão que dá a perspectiva, tá certo? Então, aqui a gente vai colocar o nosso pé. Colocar a bolinha, sempre gosto de colocar a bolinha. Aqui nós temos a parte de cima do pé. E como a câmera está sendo vista de baixo, até da plataforma, a gente vai conseguir ver também a parte de baixo do pé do personagem. Depois a gente arruma nosso esboço. Lembrando, gente, que a gente vai tentar deixar, certo, o mais parecido possível. Então, a gente vai fazer as linhas para que fique igual e que um pé não fique lá em cima e outro lá embaixo, tá certo? Então, aqui nós terminamos o esboço do personagem. Vamos só colocar aqui os braços. Ó, esse braço aqui, ele não está mostrando, certo? Porque ela tá como se tivesse um tiquinho de lado. Então, a gente vai apenas colocar a mão que ficaria aqui, ó. Esse braço aqui já mostra mais, vejam. Mas, Sakura, por que aqui a mão ficou mais em cima e aqui ficou mais embaixo? Porque, de acordo com o personagem, provavelmente ela está com o braço um pouquinho mais para trás aqui. E a mão, ela quis colocar mais em cima. E já essa mão aqui, ela deixou caída mesmo. Ela não colocou a mão na cintura, ela deixou a mão caída. Então, a gente também pode fazer. Agora, a gente vai aqui só esboçar um pouquinho, para que vocês vejam como é que fica. Deixa eu só pegar a minha lapiseira. Vamos lá, colocar o rosto da nossa personagem. Vejam só, gente. Tudo, quando questão de perspectiva, ele vai mudar um pouquinho, certo? Aqui, ó. Nosso personagem, ele está olhando pra baixo. Então, a gente vai colocar a nossa linha assim. Como é que vai ficar, Sakura? Vamos lá. Vamos fazer aqui o esboço da cabeça. Círculo normal. A linha normal. Porém, a linha que seria uma linha horizontal dos olhos, ela vai ficar um pouquinho curvada, certo? Então, ela vai ficar um tiquinho curvada. O nariz, a boca. Por que vai ficar curvada, certo? Porque, ó, a gente, quando tá olhando pra baixo, vai ver essa dimensão da cabeça como se tivesse um círculo aqui, ó. Entendeu? Então, a linha, ela tem que ficar curvada para que dê um aspecto de que a gente tá olhando para baixo. Só que muitas pessoas, elas seguem essa linha curvada e fazem os olhos curvados também. A realidade da perspectiva não é essa. A gente vai colocar aqui os tracinhos, ó.
vai fazer os olhos, porém eles vão estar igual, ó. Lembrem-se disso. Aqui em cima vai ficar curvado, certo? Nós vamos fazer essa parte dos olhos curvados. E por que você falou que os olhos não ficam curvados? Preste atenção. Essa parte curvada, essa parte aqui, gente, é reta. Ela não vai se curvar também, ou seja, o olho não vai ficar assim, ó. Certo? Então, o olho ele não vai ficar assim, ele vai ficar normal. A gente faz essa parte curvada para dar a impressão de que tá dando para ver os cílios pela parte de baixo, certo? Então, essa parte curvada, essa parte a gente segue normalmente parte reta. Então, os olhos eles vão ficar assim, ó. Como a gente tá olhando para baixo, a nossa íris ela vai ficar dessa forma aqui, ó. Por que, Sakura? Porque quando a gente tá olhando para baixo, dá pra ver um pouquinho do branco do nosso globo ocular, certo? Então, vai dar pra ver aquela parte também. E se você fizer dessa forma, vai ficar melhor. Mas, Sakura, se ela tivesse com a cabeça baixada e tivesse olhando pra cima, ia ser a mesma coisa, gente. Só ia mudar que a íris, ela ia ficar assim, ó. E ela ia ficar dessa forma assim, ó. Viu? E ia dar pra ver a parte branca de baixo, tá certo? Então, a gente faz assim o nariz. Como é que a gente vai fazer? Geralmente, a gente faz o nariz um tracinho. Então, aqui a gente vai fazer as duas bolinhas. Como se tivessem pra cima também. Vejam só, aqui seria o buraquinho do nosso nariz. Então, vai ficar como se tivesse pra cima. Mas, Sakura, eu queria fazer um nariz que mostrasse a parte de cima. Então, você vai e faz assim, só um tracinho, porque como é mangá, a gente não vai precisar definir, né, o personagem, a não ser que você vá fazer um nariz para um personagem mangá um pouco mais realista, como aqueles narizes assim, ó, que tem alguns personagens, né, que usam. Aí, você coloca o tracinho e põe a partezinha aqui ao redor. A boca praticamente igual, gente. Não vai mudar muita coisa na boca, certo? A gente só tem que dar uma pequena, leve curva. Então, o nosso rosto do personagem, viu que dá a impressão de que ele tá olhando pra baixo? A gente vai fazer dessa forma. A parte da pálpebra não vai mostrar tanto, porque como a gente tá olhando pra baixo e a câmera tá aqui, ela não vai pegar muita pálpebra. A gente põe só um tracinho, certo? E a sobrancelha, ela vai ficar um pouco mais próxima. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês como é que ficaria. Então, a gente vai fazer aqui, certo? Eu não vou definir, porque como eu já fiz aqui, dá pra vocês entenderem. Senão o vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou apenas colocar aqui, ó, o cabelo. Não vou fazer igual essa daqui, porque eu fiz só o esboço pra vocês entenderem como é que vai ficar. Acho que dá pra vocês verem aí. Certo? Aqui a gente vai colocar, como é um personagem feminino, a gente vai colocar os seios. Certo, Sakura, mas os seios geralmente são duas bolas. Como é que a gente faz? Gente, como é que a gente faz quando a gente vê uma bola de um ângulo diferente? Por exemplo, um seio, ele parece uma bola se ele tiver normal, certo? A gente vai fazer uma bola não, ele vai parecer mais uma gota, dependendo do tamanho do seio, dependendo da idade do personagem, ele vai ficar mais ou menos assim. Só que a gente sabe que aqui seria o meio do seio, certo? Então, um círculo. E a gente vai deixar a metade. Por que a metade? Porque o seio da mulher, ela parece uma bola se tiver vista de frente. Mas se tiver vista desse ângulo, então ela vai parecer isso aqui, ó. A metade de uma bola. O meio vai ser no mesmo lugar, mas aqui vai estar a parte do... Aqui será a parte do nosso corpo. Então, a gente vai colocar apenas a metade. Como é que a gente vai fazer isso? Em cima dessa plataforma aqui,
a gente vai pegar, ó, não vai mostrar o pescoço do personagem. Então, a gente vai fazer a metade de um círculo. Do outro lado, a mesma coisa. Como a câmera está sendo vista de baixo, então, os seios da personagem vão ser pegos dessa maneira. Aqui vai ficar assim porque o seio dela não tá tão junto. Eu não quero que esteja tão junto. Eu não quero que o seio dela seja tão grande. Então, eu vou colocar esse meiozinho normal, certo? Agora, se o seio dela fosse muito grande, a gente ia deixar mais junto e ia deixar um pouco maior isso aqui, tá bom? Aqui, ó, a gente vai puxar um pouquinho o corpo. Não vai mostrar tanto. Aqui é o que seria a barriga, certo? A gente coloca só um tracinho, um umbigo. Vamos colocar aqui como se fosse um sutiã só pra... não deixar a menina pelada, né? Então, a gente põe aqui... um lacinho aqui, pronto. Aqui é a barriga. Por que tem esses traços, gente? Porque a barriga, ela tá vista desse ângulo. Se a gente não colocar, fica um pouquinho esquisito. Então, pra definir, a gente põe esse traço assim pra cima, como se estivesse indo pra cima, tá certo? Não é um traço que a gente vai pôr pra baixo. Então, a gente coloca aqui. Vamos fazer a calcinha da personagem. Ó, e nisso a gente vai ajeitando também, gente, o nosso personagem. Por quê? Às vezes no esboço fica faltando algumas coisas. Então, como eu vou colocar a calcinha nesse ângulo pra não ficar tão grossa essa faixa aqui, eu vou arrumar a perna também, tá certo? Então, a perna ela vai pegar daqui de cima, ó, prestem atenção. Como eu mostrei no vídeo anterior pra vocês, tudo isso a gente vai organizando quando vai definindo o nosso personagem. Lembrando de colocar algumas curvas pra ficar mais real, tá bom? A curva da perna, aqui é a curva do joelho, tá certo? Então, a gente vai arrumando. Então, a curva da batata da nossa perna. Aqui é a curva da coxa. Vejam bem, mas Sakura, a coxa ela é mais grossa do que a perna, porque a perna ficou mais grossa. Lembram que eu disse pra vocês que enquanto mais próximos os membros, maiores vão ficar? Então, aqui a coxa, ela ficou mais fina um pouco, porque essa parte aqui, ela tá mais próxima, então não tem problema. A gente agora vai arrumar essa parte aqui. Ó. Vejam, gente, que essa perna, ela tá diferente dessa. Essa perna aqui, ela tá um pouco de lado. Então, a gente faz um tiquinho diferente aqui, ó. Aqui a gente vai engrossar um pouco, porque a batata vai dar pra ver melhor, já que ela tá com a perna de lado, certo? Aqui a gente tenta deixar um pouquinho reto, porém maior. E aqui agora a gente vai fazer o nosso pé. Ó, essa é a parte do que seria o peito do pé, tá? A gente vai pôr aqui, tem um dedo, certo? Como tá dando pra ver o pé de baixo, a gente vai colocar os dedos vistos de baixo, tá bom? Nós temos essa parte aqui que vai arredondar, porque é a parte do pé, aqui a gente vai puxar como se fosse a sola do nosso pé.
Não sei se dá pra vocês verem direitinho. Ó, aqui é o peito do pé, viu? Ele vai puxar um pouquinho. Aqui é o que seria a sola e aqui é o que seria a parte de cima do nosso pé, tá bom? Aqui nós temos o ossinho. A gente define, certo? E esses dedos aqui são os dedos vistos de baixo. Lembrando que os dedos da gente aqui, eles são bem arredondados aqui na pontinha. Ficam umas bolinhas. Então, a gente coloca mais arredondado quanto puder. E agora, a gente vai fazer esse pé. Os dedos também estão vistos de baixo. Então, a gente vai fazer o dedão, certo? O dedão seria essa bola aqui, ó. Certo? A gente vai fazer a bolinha do dedo. Como é só um esboço, gente, eu não vou detalhar tanto, senão a gente vai perder muito tempo e eu quero ver se eu consigo passar mais algumas coisas. Deixa eu ver aqui. O negócio é só pra vocês entenderem mesmo como é que é pra ficar. Que a gente vai fazer o peito do pé. Aqui ainda vai dar pra pegar um pouquinho do peito do pé, ó. E aqui é o que seria a sola do nosso pé, certo? Então, a gente arredonda aqui também essa parte. Que dedo feio, sabe? Esse dedão. Não tem problema não, gente. Geralmente a gente bota sapato mesmo. E o pé de todo mundo não é bonito, né? Então, vamos lá. Tem gente que tem o pé bonitão, mas infelizmente eu não nasci com essa característica. Agora, a gente vai fazer os nossos bracinhos. Deixa eu só escurecer aqui. Ó, o braço, nós temos aqui a parte do ombro, certo? Que é uma parte um pouco mais arredondada. E aqui a gente vai, ó, engrossar o braço, certo? Pra que ele não vai ficar tão definido, porque ele está sendo visto de cima. Então, a gente vai colocar mais ou menos ondas. O ombro, que vai ficar menor, por causa da parte do braço. O braço, que vai ficar um pouquinho gordo aqui, onde ficaria o nosso cotovelo, certo? E aqui, a outra parte do braço. Claro que a gente não vai deixar esse pitoco aqui, mas só pra vocês verem, tá bom? Isso aqui, gente, é o que seria a mão. Aqui o dedo. Eu lembro que eu disse pra vocês que a regra que a gente ia fazer, toda vez que fosse fazer o personagem, porque o esqueleto é dessa forma, a mão ela fica passando da virilha do personagem. Na perspectiva é a mesma coisa, gente. Só que na perspectiva, dependendo do ângulo que você vai fazer o braço, a mão ela vai ficar bem maior, tá bom? Então aqui, como ela tá só com a mão solta e tá passando da virilha, prestem atenção, a gente não vai fazer uma mão tão grande, certo? É uma mão pequena. Agora, se ela tivesse um pouco abaixada e com o braço pra frente, aí sim essa mão iria tomar esse espaço aqui. E aqui a gente vai fazer a outra mão. Que é como está na referência, como se ela tivesse com a mão na cintura. Depois a gente vai estudar um pouquinho, certo? Aqui ainda dá pra ver um pouquinho o ombro. E eu vou colocar também um pouco do braço aqui. Pra não ficar tão estranho. Prontinho, tá feito o esboço do nosso personagem que ficaria em perspectiva. Vamos colocar aqui a parte do bumbum, né? Porque não adianta o seu personagem ficar sem bumbum. Aqui, gente, tem um fechamento, certo? Pra quem estuda o corpo feminino sabe, essa parte aqui é a parte onde tem o osso. Ele vai ficar um pouquinho fechado aqui. E aqui a gente vai colocar a parte do nosso bumbum, certo? Se tivesse se a calcinha fosse fio dental, ia pegar mais pra cá, essa parte ficaria clara. E é uma calcinha normal, então eu vou fazer o seguinte. Esse aqui eu não vou deixar tão fechado, eu vou fazer assim, porque aquelas calcinhas normais,
elas ficam mais assim. Mas aí eu defini aqui só pra vocês saberem como é que fica, tá certo? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente iria fazer o nosso personagem. Eu quero colocar mais cabelo. Prontinho. Se o cabelo for grandão, a gente põe aqui embaixo também, tá certo? Então, ficaria mais ou menos assim, acho que dá pra vocês verem tudo. Agora, vamos fazer um pouquinho aqui do que seria alguns membros. Por exemplo, aqui eu coloquei o seio, né? Então, a gente vai colocar o braço, ó. Sakura, esse braço, vamos lá, essa é a parte do braço normal e aqui é o ombro. E eu quero fazer uma mão grande, então a gente vai colocar assim, ó. Vamos lá, gente, ó. Aqui a gente vai definir o braço. Essa parte aqui vai ficar um pouco mais redonda, porque como eu disse pra vocês, é maior porque está na frente, certo? Então, ela tem que ficar um tiquinho mais redonda pra parecer maior. A gente pode até deixar mais arredondada aqui em cima, certo? Então, a gente vai fazer assim, como se o personagem ele tivesse assim, ó. Prestem atenção, a gente tá aqui. Esse seria o corpo do nosso personagem, tá bom? E aqui a gente pode colocar a mão aberta, que eu pus a mão fechada, a gente pode colocar a mão aberta, certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Se ele tivesse com a mão aberta. Essa parte eu quero um pouquinho os dedos fechados. A gente vai, coloca assim. Vejam bem, tá bom? Tá, a gente define a mão dessa forma. Ó, gente, quando o dedo ele tá na frente, ele vai ficar assim. E aqui a gente vai ter essa parte, que seria isso aqui, ó. Vejam que quando ele tá na frente, vê que fica essa bola. Aqui vai ter essa partezinha assim e essa parte assim, como se fizesse um arco, do jeito que eu expliquei pra vocês. Então, quando essa parte fica na frente, a gente vai fazer uma bolinha maior e fazer o corpo do nosso dedo. Dessa forma aqui, ó. Esses dedos, eles não estão vistos de frente. Se eles estivessem vistos de frente, eles seriam dessa forma. Ó, aqui é um dedo de frente, por exemplo. Como assim, Sakura? Ó, vejam, aqui nós temos a parte da carne do dedo. Aqui nós temos a parte normal do nosso dedo. Isso porque ele tá bem assim, ó. Aí dá pra ver tudo isso aqui e dá pra ver essa parte aqui, ó. Prestem atenção.
Se ele tivesse só assim, por exemplo, assim, ia dar pra ver só uma parte e duas partes do nosso dedo. Por exemplo, aqui, ó, ia dar pra ver essa parte com a unha, essa parte aqui, ó, que é a parte do meio, viu? Parte do meio e a parte do baixo. Um ossinho, 2 ossinhos, 3 ossinhos, assim como eu expliquei quando a gente foi fazer a mão. Então, depois, gente, eu vou trazer mais algumas formas de perspectiva para vocês. Mas no momento eu vou deixar assim, porque é muita coisa e não dá, infelizmente, não dá para eu gravar tanto tempo. Porque aí eu tenho que editar e para editar no celular, vocês já sabem, né? Em todos os vídeos eu digo que é questão de memória. Então, logo eu vou trazer mais pra vocês. Como faz a cabeça, certo? Aqui eu acredito que vocês já entenderam os olhinhos. Depois a gente vai fazer de baixo também. Então, dá pra entender mais ou menos como é que fica. E depois eu vou trazer pra vocês alguns membros separados, formas geométricas, tudo isso que vai ajudar, tá bom? Eu queria deixar alguns salves aqui, porque tem um pessoal que tá me ajudando muito, certo? São os meus alunos. Na verdade, eles denominam alunos, mas eu acredito que a gente tá aprendendo junto. Então, eu sou a mesma coisa que eles, não tem diferença nenhuma. Porém, estou passando algumas dicas que eu sei e eles estão aprendendo. Então, assim, eu queria mandar um salve para o Matheus. Eu queria agradecer muito ao Matheus, porque ele fez um grupo no Discord. Colocou tudo direitinho, gente. Ele arrumou bem bonitinho, deixou tudo organizado. Onde tem proporção de pés, onde vai ter proporção de mãos, tudo separado, ele colocou referências. Então, eu queria mandar um salve e agradecer muito ao Matheus, porque ele está me ajudando muito. Também queria agradecer ao Paulo, ao Tiago, o Carlos, o Santiago, certo? A gente também tem o Rick Gawa, que são todos os inscritos. Nós temos essas partes dos inscritos e eles estão me acompanhando também no WhatsApp e no Discord. Então, agradeço muito. Claro que tem outros, porém eu ainda não sei o nome aí, não lembro. Agradeço muito a vocês, agradeço a todos os nossos inscritos que estão apoiando, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem suas opiniões, seus comentários. Se vocês puderem se inscrever, ficarei muito feliz, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Um beijão pra vocês. Tenham uma ótima semana. Vejo vocês amanhã. Tchauzão!